Em 2019 foi lançado o terceiro filme da franquia John Wick capítulo 3, Parabellum. Entre as piores cenas, sim, as cenas de luta mais toscas da franquia e as melhores cenas também, nós tivemos melhores cenas da franquia, foi o filme mais rentável do John Wick. A diferença qual foi? É que ele apresentou coisas novas sobre a mitologia do submundo do crime vindos de John Wick, agora deixou muitas pontas soltas de propósito, criando muitas teorias que rolam aí na internet. Eu hoje vou falar algumas delas com spoiler, tá bom? Com spoilers, e eu vou, no finalzinho, eu vou colocar uma teoria minha que eu não vi em lugar nenhum, mas eu acho que é bastante pertinente, tá bom? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, dê um like no vídeo e vamos embora. Pois bem, pessoal, então vamos falar alguma coisa sobre a própria mitologia do John Wick relacionado ao Parabellum. O que acontece? Como eu falei para vocês, as piores cenas de luta estiveram ali. Algumas coisas eles quiseram fazer, eu entendo que a direção e a produção tentou trazer algumas coisas, alguns elementos, algumas referências, né, algumas homenagens, principalmente aqueles filmes, aquela cena em que o John pega aquele revólver do século XIX, coloca ele no ouvido para ver e tal. Obviamente, inclusive o som do tiro foi o som dos westerns antigos, né? Então eu entendo essa homenagem. Essa parte até que não ficou ruim, mas logo após teve, para mim, a pior cena, a cena mais tosca de luta. E mais do que isso, misturada com um pedaço, uma sequência muito boa de luta, que foi aquela luta com facas, né? Mas aquela sequência que ele ficou arremessando, realmente, gente, foi ruim. Foi ruim. E a segunda coisa foi a luta em que ele lutou com várias pessoas no estábulo, em que ele começou a atirar, a gente viu os tiros, e esses tiros, os cavalos não se mexiam, e a gente conseguiu ver que foi muito falso. Veja bem, o cinema é uma ficção, o John Wick é uma ficção, a gente sabe disso. A questão do submundo, as mitologias, as coisas todas, a gente sabe que são mentiras, mas ele tem que ter alguma coisa de factibilidade, ou seja, a gente tem que imaginar que aquilo poderia ser possível. E essas duas cenas foram ruins. Logo em sequência a gente teve cenas muito boas. Aquela cena dele no cavalo, lutando com o pessoal, com os ninjas e tal, foi espetacular. Mas essas foram as melhores e as piores cenas. Mas vamos voltar aqui à nossa mitologia, ao próprio John Wick. Uma das coisas da mitologia foi um aprofundamento daquele submundo do crime. E a gente conseguiu perceber que o submundo não é só as moedas douradas, né? A gente teve muito mais coisa, fomos apresentados a juíza, aquela juíza com aquela moeda escura dela, que trouxe um monte de ninja, um monte de gente para bater nele, aquela confusão toda. Então a gente viu aquilo ali. Outras coisas também a gente soube sobre a origem, um pouquinho da origem de John, da Bielorrússia, com aquela cena com a Anjelica Huston, que tinha as bailarinas, né? Que ela é extremamente exigente, e lá no fundo tinha aqueles meninos, digamos assim, que ainda eram meninos, aprendendo a lutar, a luta greco-romana. E ela perguntou, e aí, você se lembra de alguma coisa? Então, fala um pouquinho sobre aquilo. Aí John, naquela sequência, ele vai até coisas que são mais profundas, ou seja, tem um envolvimento ali de imigração ilegal, tem uma série de coisas que acontecem ali naquele submundo, então a estrutura ela é muito maior e aquilo é mostrado. Ele vai até Marrocos. As sequências com a Sofia, que é a Halle Berry, são espetaculares, muito boas mesmo. Mas a gente vê que digamos assim, a alta cúpula, ela vai em todo mundo, ela está em todo mundo, ou seja, tudo conectado, tudo pela alta cúpula. E aí vem a outra coisa que eu não comprei, gente, isso eu não comprei, foi o Elder. O Elder, quer dizer, o cara que está acima da alta cúpula. Quem é o cara que está acima da alta cúpula? É o rei do crime? Rei do crime? O rei do crime fica no meio do deserto. Pô, o cara tem dinheiro, comanda todo o crime no mundo. E o cara fica no meio do deserto, tem que passar dias ali, o cara que te encontra, isso eu não comprei, tá? E vou dizer pra você, você pegar, por exemplo, o filme Tarantino, Kill Bill, a Oren-Shi, né, a Oren, que é do Kill Bill e tal, ela ficava em Tóquio, era a rainha do crime de Tóquio, tudo bem. Vamos pegar na MCU. Na MCU, o Kingpin, o rei do crime, tem um prédio que fica em Manhattan. Pra que o cara ficar ali? Não faz sentido, eu não comprei. Mas tudo bem.
vamos embora, e a coisa aconteceu, e depois aquilo tudo, todo mundo perseguiu ele, até que ele voltou para o Continental, tinha que matar o Winston, conseguiu, não matou o Winston, né? Se virou contra a juíza da alta cúpula e favoreceu a negociação do Winston com a alta cúpula. Mais sobre o Winston daqui a pouco. E assim surgiu e tal. Depois ele tomou o tiro, aquilo que todo mundo já viu, e foi resgatá-lo pelo Bowery King. Que o Bowery King achava que estava fora da alta cúpula, mas também não estava embaixo da mesa da alta cúpula. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E é que ele seguiu com o John e vem ali para o futuro. Então vamos à primeira teoria. Algumas são fáceis, vocês vão concordar comigo, depois eu vou colocar aquelas que eu não concordo. John está com raiva e vai tentar destruir a alta cúpula. Concordo. Ele vai querer fazer isso. Mas a pergunta que a gente quer fazer é por quê? Por quê? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a motivação dele, mas eu vou falar por quê. Porque é o seguinte, o primeiro filme, o filho lá do Viggo matou o cachorro dele e roubou o carro. Ele foi lá e matou o cara. No segundo filme, o Santino D'Antoni obrigou ele a pagar a promessa. Beleza. No terceiro filme, ele está tentando sobreviver. Tá, e nessa confusão toda ele vai destruir a alta cúpula toda. Se ele queria só sobreviver, para todos ele morreu. Então, começa a não fazer sentido essa questão de motivação e a gente vai voltar um pouquinho mais lá na frente. Segunda, Winston sabia que o John não ia morrer e fez um acordo com o Bowery King. Plausível, eu acredito nisso. Ele sabia ali por quê? Porque vários personagens falaram, inclusive o Bowery King, Lawrence Fishburne, falou que foi um bom movimento ali do Winston. Winston fez muito bem, então eu acho que isso é bastante relevante, eu acho que pode ter acontecido sim. Outro, John vai fazer o contato com antigos aliados e talvez alguns antigos até imigrantes legais. Bom, isso aí não tem como eu dizer que não, já está até no trailer, né, que ele fez outros contatos, aquela coisa toda. Quando no 3, que é esse filme que nós estamos falando, quando ele fez o contato com Sofia, a gente viu que John tem amigos e inimigos dentro daquele submundo deles. Então eles vão se voltar por ali e pelo trailer não dá para saber qual é a relação com alguns deles que estão ali. Alguns deles a gente não sabe, são inimigos, vão trair o John. Eu acho que isso vai ser bastante explorado no próximo filme, mas é batata. Batata. Isso aí é praticamente certo que vai acontecer. Até o trailer já demonstrou isso, aliás, com atores muito bons, hein? Atores muito bons. Donnie Yen, para quem não sabe, ele fez Ip Man. Então é um ator muito, muito, muito renomado. Eu tenho uma análise do trailer, perdão. Tá aqui, eu vou colocar nos cards aqui, tá bom? Quarta teoria. John Wick será o último filme da franquia? Infelizmente é possível. Sim, gente, é triste. Infelizmente é possível, tá? Infelizmente é possível. Não gostaria que continuasse, concordo, gostaria que continuasse. E o Chad Stahelski e o Ken Reeves, quando terminaram o terceiro, eles disseram que eles tinham histórias para fazer mais uns 2 filmes, pelo menos já de cara. E teve a questão da pandemia, atrasou, e eles estão fazendo o 4º filme agora. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não adianta você ter ideia boa e a ideia não ter resultado comercial. Então é de extrema importância que John Wick 4 tenha um sucesso comercial. Caso contrário, você não vai ter mais e infelizmente nós vamos perder essa franquia. Eu me coloco aqui, inclusive, Chad, se quiser eu te dou uma ideia aí pra gente escrever os filmes, já que eu sou roteirista, eu posso te ajudar e acho que vai pelo menos contribuir com alguma coisa. Não vou dizer que eu sou o suprassumo da coisa, porque não é, mas pelo menos eu tenho boas ideias e eu já estou começando a perceber algumas coisas que a gente viu na internet, tá? A gente falou um pouquinho aqui na frente em relação à motivação. Por que o John, na primeira teoria, por que o John vai querer matar todo mundo? Veja bem, no terceiro filme a gente já viu uma perda dessa motivação e da jornada do John. Como eu falei, no primeiro filme mataram o cachorro dele. No segundo, obrigaram ele a cumprir uma promessa. No terceiro filme, ele queria sobreviver. E ele sobreviveu. Essa que é a realidade. Ele poderia ter desaparecido e tal, mas ele resolveu lutar contra a alta cúpula. Então, essa motivação
para a jornada do John, ela caiu um pouco em relação aos demais filmes, tá? Tô falando em relação aos demais filmes. E isso, claro, por exemplo, para boa parte das pessoas pode achar que é o suficiente, mas a gente tem que pensar isso de forma comercial. Então, no mundo inteiro, a motivação de vingança do John, ele acaba ficando muito repetitivo. E aí, apenas tiro, porrada e bomba talvez possa não ser o suficiente para manter a franquia viva. Então, a gente tem que torcer, e eu estou na torcida para que seja um filme, muito bom. Estou ansioso para março, para o final de março do ano que vem, para que a gente possa ver esse filme. Então, e para que a gente tenha outros filmes também que a motivação eles tenham conseguido resolver. Um sinal de que eles possam ter resolvido, vocês podem olhar no trailer, é uma cena em que aparece um senhor entregando uma carta lacrada com o dedo cortado. Faz mais ou menos assim, né? Tá aqui com o dedo mais ou menos cortado, tá? E ele entrega uma carta no Continental. Aquilo ali pode ser o John. E esse disfarce é uma coisa interessante, é uma coisa que eu tinha pensado, caso eu fosse, obviamente, participar da construção desse filme, eu teria pensado em disfarce, essas coisas, para trazer alguma coisa nova, né? O filme precisa trazer essa coisa nova. Senão, ele pode ficar muito desgastado, porque já está ficando um pouquinho mais desgastado. E é isso. Bom, e eu vou trazer agora para vocês a quinta teoria. Essa teoria é exclusiva minha, eu não vi isso em lugar nenhum. E depois eu vou pedir para vocês colocarem no comentário se vocês acham que isso é relevante ou não. E vou explicar por quê, tá bom? Então, na quinta, o Winston é parente do John Wick. Parente lá da Bielorrússia. Tem uma história muito mais profunda com o John. E vou justificar por quê. Se a gente pensar, por exemplo, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, dentro da história. Por exemplo, como eu falei para vocês, o Elder, o rei do crime, morar no deserto, é no mínimo whisky, né? Whiskyzito. Tem whiskyzito. Tá? Eu sei que é péssima, mas vai ficar calha aqui. Já o Winston não. O Winston tá sempre perto do John. Reparem, o Winston é o único que chama ele de Jonathan. Será que foi ele que escolheu o nome Jonathan? Ele é o único que chama Jonathan. O Winston esteve participando ativamente em toda a parte da saga. Ele disse onde é que estava o filho do Viggo no Red Circle. Tá? Foi ele que tirou a promessa, fez questão de assinar ali que a promessa dele estava paga com o Santino. Ele que alertou o Santino. Lembrem-se, quando o John foi excomunicado, ele deu 1 hora para o John. 1 hora para ele perder os negócios. E inclusive foi cobrado pela juíza disso. Pois bem, e aí vamos para o outro lado. John sempre recorreu a ele. Vamos lá, o terceiro filme, qual era a motivação do John? A gente falou aqui, era sobreviver. Ele foi até o deserto, queimou um último cartucho dele com a Anjelica Huston, foi até o deserto, brigou com a Sofia, queimou a promessa dele com a Sofia, exigiu que ela cumprisse a promessa, foi até o deserto, tá bom, aquele negócio do Elder, né, acima da alta cúpula. Foi lá, cortou um dedo, e a missão dele para voltar à vida normal qual era? Matar o Winston. Ele chega, volta, mata um monte de ninja. Quando chega para o Winston, quer matar para voltar à vida normal dele e supostamente na boa, eu sei que a alta cúpula não deixava sendo uma boa, mas para pôr numa boa, o Winston vai lá e convence ele a defender o continente e defender o Winston. E mais do que isso, John se arriscou para matar um monte de gente e quase morreu várias vezes ali, e o Winston lá tomando um conhaque, um vinho, sei lá. Isso não é uma relação apenas de uma amizade simples. Então, para mim, ele é um parente mesmo do John, talvez um parente na Bielorrússia, e tem muito a ver com a imigração do John para os Estados Unidos. Então, essa é a minha teoria. E era isso, gente, que a gente queria trazer nesse vídeo de hoje. Então, você acha que o Winston era parente dele? Deixa aqui nos comentários, tá? Para aumentar a relevância, não esquece de deixar um like. E lembrando que agora, um dos carros-chefes aqui do canal, que são as análises do futebol americano, do esporte da bola oval, ele vai voltar agora em setembro, então a gente já vai começar a fazer os vídeos relacionados à NFL. Fica de olho aí, você que não conhece, já tem alguns vídeos aqui explicando como é que funciona o esporte, e a gente vai trazer, e eu vou ver se eu consigo trazer pelo menos aqueles jogos que são tidos como underground. Depois eu explico para vocês, jogos que são menos badalados, que é interessante para a gente ver. Bom, então, se você não deu like ainda, dê um like aí, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.